Bom dia, domingo 24 de setembro. Título da lição de ontem, Fé contra todas as probabilidades. E o verso para memorizar foi Efésios 2, 8 ao 10, um texto muito conhecido. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Visitantes em Londres sobem a bordo da roda gigante chamada Olho de Londres, uma atração turística. A 135 metros acima do rio Tâmisa, é possível ver o Big Ben, as casas do parlamento, catedrais, palácios históricos. Para o estudioso do Novo Testamento, Nicholas Thomas Wright, a carta aos Efésios, em relação ao restante das cartas de Paulo, é como se fosse essa roda gigante. A partir dessa epístola, você pode ter uma visão elevada de um tema após o outro. Em Efésios, Paulo não se concentrou em questões de interesse local. É como se ele estivesse se dirigindo aos crentes e às igrejas cristãs em todos os lugares que existissem. O conteúdo da epístola não está restrito aos dias do apóstolo. Pelo contrário, a mensagem e orientações de Paulo chegam até nós em nosso próprio mundo e em nosso pensamento. Temos 6 capítulos na epístola e iremos revisar cada um deles durante a semana, tendo em mente a seguinte pergunta: que verdades importantes contidas em Efésios devem continuar a moldar nossa vida como cristãos? Hoje o título da lição, domingo, somos abençoados em Cristo. E a questão número 1 é uma proposta para uma resposta de cunho pessoal. Lermos o capítulo 1 de Efésios e respondermos o que mais nos inspira quando lemos essa passagem. Bom, Paulo começa a sua epístola celebrando o fato de que Deus revelou o mistério da sua vontade no capítulo 1, no verso 9, e esse mistério é sobre uma herança, no verso 11. Tal mistério não é sobre o nosso estado desesperador e sombrio, nem sobre alienação, divisões, inimizades que o pecado trouxe para nós como indivíduos, famílias e sociedade humana. A razão para essas divisões e inimizades não é nenhum mistério para nós, em nossa condição pecaminosa. Nossa incapacidade de resolver o problema do pecado e da morte também não é um mistério. Como a história tem provado repetidas vezes, estamos todos dolorosamente cientes de que nenhuma invenção humana pode nos tirar do buraco negro do pecado. Em vez disso, o mistério sobre o qual Paulo fala é o milagre insondável do amor de Deus por nós. Pensávamos que Deus não nos amava. Pensávamos que ele havia se esquecido de nós, que ele preferia os judeus e que os gentios estavam excluídos. E ainda acreditávamos que o caso dos judeus estava perdido para sempre quando eles rejeitaram Jesus como o Messias. Acontece que estávamos totalmente errados sobre Deus em todos esses aspectos. Quando ele abriu seus mistérios diante de Paulo, o apóstolo ficou simplesmente chocado. Ele pôde então entender melhor o texto de Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O cenário abrange toda a extensão da história da salvação, desde a eternidade passada até as ações divinas cheias de graça em Cristo e a eternidade futura. A redenção dos crentes reflete iniciativas divinas tomadas antes da fundação do mundo, que agora estão sendo desenvolvidas em nossa vida. Em seguida, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, serão reunidas ou unidas em Cristo, e o plano de Deus para a plenitude dos tempos se cumprirá. O Cristo ressuscitado, que ascendeu aos céus, foi exaltado, governa sobre todo o poder imaginável para sempre. Efésios 1, 20 ao 23. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.